Ricardo costumava dormir tarde demais. Trabalhava como designer freelancer em um pequeno apartamento no 10º andar de um prédio antigo no centro da cidade. As madrugadas eram silenciosas e ele gostava daquela sensação de observar as luzes urbanas enquanto terminava projetos e tentava ignorar o vazio constante da própria rotina. Foi em uma dessas noites que percebeu a mulher pela primeira vez. Ela estava parada na janela do prédio vizinho, imóvel, observando. A distância entre os apartamentos era pequena o suficiente para permitir detalhes, mas grande demais para conversas ou reconhecimento preciso. Ricardo conseguia apenas distinguir a silhueta elegante, os cabelos escuros e a forma calma como ela permanecia ali quase todas as madrugadas. No início, acreditou ser coincidência, mas os encontros silenciosos começaram a se repetir frequentemente. 1 da manhã, 2, às vezes 3, e ela continuava aparecendo na mesma janela, sempre sozinha, sempre observando. Ricardo passou a esperar por aquilo. Enquanto trabalhava, frequentemente levantava os olhos em direção ao prédio vizinho, tentando confirmar se ela estava lá. E quase sempre estava. Havia algo hipnotizante naquela presença silenciosa. A mulher nunca fazia movimentos exagerados. Não tentava chamar atenção diretamente. Apenas permanecia próxima à janela, como alguém perdido em pensamentos difíceis demais para dividir com o mundo. E aos poucos, os olhares entre os dois começaram a durar mais. Longos segundos silenciosos, atravessando a madrugada. Uma tensão discreta começou a surgir ali. Talvez porque existia algo profundamente íntimo em dividir silêncio com alguém desconhecido durante tantas noites seguidas. Ricardo começou a imaginar histórias sobre ela. Pensava em quem seria, no que fazia, e por que parecia tão sozinha naquele horário impossível. Criava teorias absurdas apenas para preencher o mistério crescente que aquela mulher despertava nele. Até que certa madrugada aconteceu algo diferente. Ela sorriu. Foi rápido, discreto, mas suficiente para atravessar Ricardo instantaneamente. Depois disso, os encontros silenciosos deixaram de parecer acidentais. Agora existia consciência entre os dois. A mulher começou a surgir mais cedo na janela. Às vezes segurava uma taça de vinho. Em outras noites, apenas observava Ricardo, enquanto ele trabalhava perto da mesa iluminada do apartamento. E ele passou a sentir algo perigoso crescendo lentamente. Desejo, curiosidade, obsessão. Tudo misturado na intensidade silenciosa daquela conexão estranha. Os dias começaram a girar em torno das madrugadas. Ricardo acelerava trabalho apenas para chegar mais rápido ao momento em que pisaria novamente perto da janela. Percebeu que já não observava apenas por curiosidade, esperava por ela, e talvez ela também esperasse por ele. Certa noite, encontrou um bilhete preso discretamente na porta do apartamento. Sem nome, sem explicação, apenas uma frase escrita à mão. Você parece mais triste quando chove. Ricardo sentiu o corpo inteiro gelar, porque aquilo significava que ela observava muito mais do que ele imaginava. Pela primeira vez, a curiosidade veio acompanhada de inquietação verdadeira. Ainda assim, não conseguiu parar. Na madrugada seguinte, ela apareceu novamente na janela como se nada tivesse acontecido. O olhar calmo, os movimentos suaves e a mesma presença magnética que já havia tomado completamente os pensamentos dele. Ricardo ergueu o bilhete silenciosamente. Ela apenas sorriu outra vez. Dias depois, finalmente se encontraram. Ricardo saía de uma cafeteria próxima ao prédio quando percebeu a mulher parada do outro lado da rua, observando-o diretamente. Ao vivo, ela parecia ainda mais intensa do que imaginava. Elegante, misteriosa e absurdamente segura da própria presença. O nome dela era Elisa. A conversa começou simples, mas carregava tensão desde os primeiros minutos.
Elisa parecia confortável demais perto dele, como alguém que já conhecia detalhes suficientes para atravessar rapidamente qualquer formalidade. Isso o intrigava e, ao mesmo tempo, o deixava vulnerável. Nas semanas seguintes, os encontros se tornaram frequentes. Caminhadas noturnas, cafés silenciosos e longas conversas durante madrugadas vazias fizeram a atração crescer rápido demais entre os dois. Elisa possuía uma maneira específica de observar Ricardo que o desmontava emocionalmente, como se enxergasse partes dele que outras pessoas normalmente ignoravam. Ela sabia exatamente quando ele estava ansioso, quando fingia tranquilidade, quando carregava pensamentos difíceis escondidos atrás do silêncio. E aquilo era perigoso, porque fazia muito tempo que ninguém o percebia daquela forma. A tensão física entre eles aumentava a cada encontro. Pequenos toques, olhares demorados e aproximações silenciosas transformavam qualquer conversa em algo carregado de desejo reprimido. Mas existia também algo estranho. Elisa frequentemente mencionava detalhes sobre a vida dele que Ricardo nunca lembrava ter contado. Comentava lugares que ele frequentava, horários específicos, hábitos pequenos demais para alguém conhecer tão rapidamente. No início, ele ignorou. Acreditou que talvez estivesse apenas impressionado demais pela intensidade daquela conexão. Até a noite em que Elisa comentou sobre uma antiga fotografia guardada dentro da gaveta de sua mesa. Ricardo ficou imóvel. Nunca havia mostrado aquela foto para ninguém. Naquele instante, algo mudou completamente dentro dele. A atração permaneceu, mas agora dividia espaço com medo. Ricardo começou a perceber quantas informações Elisa parecia conhecer sobre sua vida. Pessoas próximas, rotina, lugares que frequentava sozinho havia anos. Detalhes íntimos demais para simples coincidência. Quando começou a questioná-la diretamente, Elisa desviou as respostas com a mesma calma misteriosa de sempre. Isso apenas piorou tudo. A obsessão emocional de Ricardo começou lentamente a se transformar em paranoia. Passou a revisar conversas antigas, tentando entender em que momento revelou informações que não lembrava compartilhar. E nunca encontrava respostas suficientes. Certa madrugada, incapaz de ignorar a sensação crescente de inquietação, decidiu observar discretamente o apartamento dela do prédio vizinho. Foi então que viu algo inesperado. As paredes próximas à janela estavam cobertas de fotografias. Fotografias dele, imagens antigas, recentes, impressas e organizadas cuidadosamente, como se Elisa acompanhasse sua vida havia muito mais tempo do que ele imaginava. O choque percorreu seu corpo imediatamente, porque naquele instante Ricardo entendeu algo perturbador. Talvez o encontro entre eles nunca tenha sido coincidência. Talvez ela não tenha aparecido por acaso na janela do prédio vizinho. E talvez a mulher misteriosa que despertou seus desejos mais intensos soubesse sobre sua vida muito antes mesmo de ele notar sua existência.